Resolução de triângulos retângulos. Na parte 1 do vídeo, resolvemos triângulos retângulos utilizando as relações métricas, ou seja, utilizando somente as medidas dos lados e outros elementos do triângulo. Na parte 2, utilizaremos as relações trigonométricas, que envolve um ângulo interno e a medida dos seus lados. Resolução de triângulos retângulos, quando um ângulo interno mede 90 graus. Parte 2. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. São as relações que existem entre os lados e os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Nós temos 3 relações trigonométricas: seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo agudo é dado pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Cosseno. O cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é dado pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Tangente de um ângulo agudo é dada pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Nós temos aqui um triângulo ABC, reto em C. O lado oposto ao ângulo C é o C minúsculo, que é a hipotenusa do triângulo. A minúsculo é um cateto e B minúsculo o outro cateto. Nós temos então C, a hipotenusa do triângulo, e A e B são os dois catetos. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós vamos pegar como referência esse ângulo aqui, beta. Então nós temos que cosseno de beta e seno de beta, tangente de beta, vai ser o seguinte: seno de beta é o cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa. Logo, seno de beta, B dividido por C. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo. Tomando como base esse ângulo beta, o cateto adjacente aqui é A. Então nós temos que cosseno de beta vai ser A dividido por C. Cosseno de beta, A dividido por C. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, a tangente de beta vai ser cateto oposto, que é o B minúsculo, dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, tangente de beta é B dividido por A. Questão 1. Observe no esquema abaixo os cruzamentos de algumas ruas do bairro onde Júlia mora. Nesse bairro, as ruas Japão e Salvador são perpendiculares e as ruas Goiás e Salvador se cruzam formando um ângulo de 60 graus. A medida do comprimento da rua Goiás entre as ruas Salvador e Japão é de 400 metros. Considerando que todas as ruas são retas e estão no mesmo plano, qual a medida do comprimento X da rua Japão entre as ruas Goiás e Salvador? Então nós temos aqui um gráfico, um desenho para facilitar a resolução. Nós temos aqui a rua Salvador, rua Goiás, rua Japão. A rua Goiás se cruza com a rua Salvador, formando esse ângulo de 60 graus. E aqui nós temos aqui a rua Japão, cruzando com a rua Goiás, a rua Salvador. Então nós temos o triângulo A, B e C, ângulo reto em C, esse ângulo aqui de 60 graus, essa medida aqui é que o problema está pedindo. Vamos designar de X. Essa medida da rua Goiás, cruzamento da Salvador com a Japão, mede exatamente 400 metros. Nesse triângulo ABC, então nós temos que, relacionando esse ângulo com esse cateto oposto e com a hipotenusa, então nós temos que seno de 60 graus.
que é exatamente cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 graus é o valor da tabela dos ângulos notáveis. Então nós lembramos que seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso vai ser igual cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 400. Então nós temos aqui uma proporção. Produto dos meios, produto dos extremos. 2x igual a 400 vezes raiz quadrada de 3. Como esse fator 2 está multiplicando a variável x, então nós podemos afirmar que x é 400 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 400 dividido por 2 dá 200. Raiz de 3, pegando como duas casas decimais, vale aproximadamente 1,73. Então x é 200 vezes 1,73. Efetuando essa multiplicação, nós obtemos que x é 346 metros. Então essa distância aqui, 346 metros. Questão 2. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 100 km, o avião chega no ponto B. Observa a figura. Ele sai de A, chega no ponto B, essa distância aqui é 100 km. Chegando nesse ponto, ele projeta uma sombra. A sombra está aqui em C. A pergunta é, determine a distância do ponto de partida A até a sombra. Nós vamos designar isso aqui de x. Então nós temos novamente um triângulo retângulo ABC reto em C. Como nós queremos saber o x e o ângulo de elevação é 30 graus, esse x aqui representa o cateto adjacente e o 100 representa a hipotenusa. Portanto, a relação trigonométrica utilizada vai ser o cosseno de 30, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus, pela tabela dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Temos aqui uma proporção. Produto dos meios igual produto dos extremos. 2x igual 100 vezes raiz quadrada de 3. Esse fator 2 posso passar dividindo. Então x vai ser 100 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Dividindo aqui 200, 100 dividido por 2 dá 50, raiz de 3. Tomando raiz de 3 como sendo 1,73, então x vai ser 50 multiplicado por 1,73. Portanto, x igual a 86,5 quilômetros. Questão 3. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme está a figura. Calcula a altura do edifício medida a partir do solo, horizontal. Utilize raiz de 3 como sendo 1,73. Então nós temos aqui a figura esquematizada. A altura do prédio chamado de D, que é exatamente de B até D, que é esse H mais esse pedaço. O ângulo de elevação do observador aqui, que está aqui em pé, em cima de um pedestal. E aqui a distância é 30 metros. Então, esse ângulo de elevação é 30 graus. Se vocês observarem, nós temos que utilizar esse H e essa distância aqui está dizendo que é 30 metros. Portanto, nesse triângulo aqui ABC, nós vamos utilizar a relação trigonométrica tangente de 30, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30 graus, na tabela dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Cateto oposto, H. Cateto adjacente, exatamente o 30 metros. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3H é igual a 30 vezes 3. Como aqui nós temos 3 e aqui temos o 30, se eu dividir aqui por 3, aqui fica sendo H. Se eu dividir 30 raiz de 3 por 3, dá 10 raiz de 3. Logo,
H vai ser 10 vezes o valor aproximado de raiz de 3, 1,73. Daqui tiramos que H é 17,3 metros. Logo, essa distância aqui de B até D vai ser o H, que mede 17,3 metros, mais essa medida aqui que mede 3. Portanto, D, é 20,3 metros. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e chega por hoje.